TCP. Então a gente vai estar falando nessa aula sobre protocolo de controle de transmissão, o TCP. Basicamente nós vamos ter uma visão geral, as características do TCP, o formato do segmento e o gerenciamento da conexão, parte de temporização e retransmissão, transferência confiável, controle de fluxo e controle de congestionamento, sendo que nessa aula específica a gente vai estar falando sobre os 3 primeiros itens. Uma visão geral, então, e as características do TCP. O protocolo TCP foi definido nessas RFCs aí, então você pode ver que seria 793, 1122, 1323, 2018, 2581, 5681 e 7323. Então perceba que não foi somente uma RFC para definir esse protocolo, e ele está em constante evolução, né? Então tudo que vai precisando fazer, vai melhorando, vai agilizando, eles vão trabalhando em cima desse protocolo aí, né, para poder acertar e melhorando. Mas o que quer dizer isso, né? Essa ideia de ser definido, o protocolo TCP é orientado para conexão, como que é isso? Antes de um processo de aplicação possa começar a enviar os dados, né, para outro processo, os dois precisam fazer aquela apresentação que já tinha comentado, o tal do handshake, né? Então aquele aperto de mão que a gente já viu em outras situações. A apresentação consiste então da gente enviar segmentos preliminares um ao outro para estabelecer esses parâmetros de como vai transferir os dados. É essa a proposta quando se fala desse handshake, dessa apresentação. Então, a TCP não é um circuito fim a fim ou um circuito virtual, né? O protocolo TCP vai rodar apenas nos sistemas finais e não naqueles intermediários lá em roteadores, comutadores, naquele núcleo da rede. Ele vai estar trabalhando só nos sistemas finais. Os elementos intermediários da rede, eles não entendem TCP, então eles não enxergam essa parte de segmentos, eles vão trabalhar com datagramas, com outras coisas que a gente vai ver mais para frente. Então, uma conexão TCP fornece um serviço full duplex. O que é full duplex? Existe half duplex e full duplex. A proposta do TCP é trabalhar full duplex. Então, se houver uma conexão TCP entre o A e o B, né, o processo A e o processo B, e os dados da camada de aplicação vão fluir do A para o B ao mesmo tempo que vai do B para o A. Então é full duplex. Eu não preciso esperar, como por exemplo naquele esquema de você falar num rádio, onde você tem que pegar e falar, um aperta o botão, fala, enquanto o outro vai ter que esperar para ouvir. Quando esse terminar, o outro vai poder apertar o botão para falar. Os dois falando junto, ninguém consegue transmitir nada. Esse é o half. No nosso caso, os dois vão poder falar ao mesmo tempo e os dois vão ser entendidos ao mesmo tempo ali. Esse é o full duplex que a gente vai ter no TCP. Conexão TCP é sempre ponto a ponto, entre um único remetente e um único destinatário. Então é sempre nesse esqueminha ali que a gente vai ter. Suponha que um processo roda em um host, né, e queira iniciar uma conexão com outro processo em um outro host. Então, basicamente, a gente vai ter a aplicação do cliente, vai ter que informar para a camada de transporte do cliente que ele quer estabelecer uma conexão com algum outro lugar, um servidor, por exemplo. Então, ele vai criar lá a ideia do socket, como a gente já tinha visto lá, né? Então, o cliente criou um socket passando o endereço do servidor e a porta. É isso o mínimo que ele vai precisar ter para poder fazer isso daí funcionar. Passado isso, a gente vai ter o quê? O cliente vai enviar o primeiro segmento TCP especial, né? Por que ele é especial? Porque ele não é o normal, é para fazer esse estabelecimento de conexão. Então não é o TCP normal que a gente vai estar trabalhando aqui nesse primeiro contato. Feito isso daí, o servidor responde com o segundo segmento TCP especial, né, novamente, e aí o cliente responde novamente com o terceiro segmento especial. Os dois primeiros segmentos não têm carga útil. O que é isso? Ele não vai dados, não tem informação lá dentro. É simplesmente para os dois poderem trocar informações básicas de eu quero conversar com você, ok, eu aceito conversar com você. É isso que eles vão estar falando basicamente ali. Já no terceiro segmento pode ter uma carga útil, né? Esse último que o cliente está mandando ali, esse terceiro segmento, pode ser que tenha uma carga útil, mas não necessariamente tenha. Então ele pode carregar uma carga útil ali. O que vai acontecer? Uma vez estabelecida a conexão TCP, os dois processos da aplicação podem enviar dados. Então, o processo cliente passa uma cadeia de dados
para o socket, né? Os dados chegam no TCP, que encaminha para o buffer de envio da conexão. De tempos em tempos, o TCP remove esses pedaços de dados do buffer de envio e passa os dados para a camada de rede. Então, ele vai fazendo isso daí. Sendo que isso daí tem um tamanho máximo que ele vai conseguir fazer, que é essa sigla aqui que aparece, MSS. Então, seria o tamanho máximo do segmento que ele consegue trabalhar. Para quem já mexeu com um roteadorzinho em casa, lá aqueles Wi-Fi, né, que aparece como roteador, mas a gente vai ver que não é roteador em si, porque ele não faz rota, mas essa sigla aparece. E aí, se você souber o que configurar lá, então se você colocar um tamanho máximo muito grande, né, você vai ter segmentos muito grandes para ser trafegados e pode ser que seu roteador, né, seu Wi-Fi ali não suporte, ele não dê condição para trabalhar isso. Então, às vezes, você pode reduzir aquele MSS que aparece lá. Além disso, o TCP vai encapsular cada porção de dados com um cabeçalho TCP para formar os segmentos, né? Então, esses segmentos são passados para a camada de rede, onde são encapsulados dentro do datagrama IP. Então, vai descendo as camadas e vai colocando os cabeçalhos e encapsulando isso daí. Os datagramas IP são enviados para a rede, né? Então, a partir daí que eles são encaminhados para poder passar na parte física e chegar do outro lado lá da rede. Resumindo, o que a gente tem é a conexão TCP, que a gente vai ter aqui, vai consistir do quê? De buffers, né, para a gente ter, de variáveis, do socket para fazer essa conexão, né? Então, a gente vai ter tudo isso daí dos dois lados. Então, tem o processo que vai escrever os dados no socket, o socket manda para esse buffer do TCP para enviar, ele vai pôr o cabeçalho, vai criar datagrama, tudo isso daí e vai mandar, né? Então, aqui, como a gente está no transporte, então a gente estaria mandando segmentos, né? Então, são pedaços menores do que aquele dado complexo maior que a gente tem lá pela aplicação, e ele transfere, chegando lá tem o buffer de recepção, em quem vai receber, que vai armazenando as informações, os segmentos, passa para o socket, aí o socket vai entregar para a aplicação correta que está esperando aqueles dados para poder ler. Então, é isso que ele vai acabar fazendo ali. Mas como é que é esse formato desse segmento TCP que eu tanto falei, né? Como é que é isso? Ele tem, né, um campo de cabeçalho, tem campos de dados, a gente até já viu, né, no UDP isso daí. O TCP vai seguir mais ou menos aquele princípio. A gente também tem no TCP o MSS, que a gente falou que limita, né, o tamanho máximo do campo dos dados de um segmento. Então, quando o TCP envia um arquivo grande, ele costuma fragmentar. Então, ele vai quebrar esse arquivo grande em pedaços menores, né, para caber nesse MSS, nesse limite. Então, ele olha lá e fala, olha, o arquivo é muito grande, então eu vou pegar esse segmento que é maior do que esse limite e quebro ele, fragmento. Então, eu quebro ele em pedaços para caber dentro desse tamanho limite que eu tenho para ser trafegado ali. Basicamente, a estrutura é essa, né? Sempre mais ou menos essa caixa, porém um pouquinho diferente do UDP. No TCP, a gente vai ter a porta de origem e porta de destino. Beleza, até aí no UDP a gente tinha também. Tranquilamente ali, a gente mantém esses dois. Além disso, a gente tem um número de sequência, porque o TCP vai entregar para a gente, ele vai ser uma entrega confiável, ele vai chegar lá e ele vai falar para a gente, olha, está aqui e a ordem que chegou, saiu de lá do que foi enviado é essa, né, e a que chegou está nessa daqui. Então, ele tem uma sequência certa ali, dos bytes para ser transmitidos. Além disso, ele tem aquele esqueminha de ACK, que é para saber se realmente o pacote chegou, se não chegou. Então, ele tem um bit lá dentro que informa isso daí, né, esse valor esperado que a gente vai estar calculando. Além disso, tem uma parte onde são enviados os dados, né? Então, os dados vão nessa parte aqui embaixo, né, que vai ter as informações realmente. Quando eu falei de carga útil, é essa parte aqui, né? Então, os dados da aplicação. Além disso, a gente tem o checksum, mesma ideia que a gente tem lá no DP, de fazer aquele cálculo para ver se não estava errado, né? Tem as variáveis, né, de tamanho, algumas outras coisas que são opcionais aqui, né, algumas opções do TCP mesmo. Além disso, a gente tem o tamanho do cabeçalho, como a gente já tinha lá no DP, né, então ele entra aqui mais um campo que a gente tem ali. Outra coisa que a gente tem, né, que isso a gente vai ver que é para gerenciamento da conexão, então ele tem outros bytes ali, né, outros bits para saber o que ele vai fazer, como é que vai ser.
Tem também uma janela de recepção, né, para ele poder fazer o controle de fluxo. Além disso, ele também consegue fazer notificação de congestionamento para saber se a rede está congestionada, né? Outras coisas que a gente tem seria essa parte de dados urgentes, que antes era utilizado, já não se usa mais esse ponto, mas pertence ao TCP ali esses itens, né? Então, notem a diferença desse ponto para o DP. O DP era muito mais simples. Olha o tanto de coisas que o TCP agora propõe para a gente para poder trabalhar ali. Então, a estrutura, que foram as coisas que eu comentei, né, lá atrás, basicamente por cima. Então, o número de sequência e o número de reconhecimento é um número de 32 bits, né, para poder fazer essa transferência confiável. Janela de recepção já são 16 bits, né, e é usada para controle do fluxo, para fazer esse esquema entre os dois, essa comunicação. Comprimento do cabeçalho, né, seria aquela ideia dos 4 bits para poder saber o comprimento lá, a palavra, né, de 32 bits, para a gente poder entender o tamanho daquele cabeçalho, tal, que normalmente o cabeçalho típico do TCP é 20 bytes. Então ele é relativamente grande perto do UDP, que é bem mais simples. Além disso, tem aquela parte das opções, né, o opcional, e que aí pode colocar lá para tentar fazer algo ou prever algum recurso extra, né, que não foi previsto no cabeçalho inicial. Então a aplicação pode criar alguma outra carga útil para colocar ali. Os flags que a gente viu, né, então tem vários flags, contém 6 bits de flags. Aí aqui são descritos cada um dos flags, né, então o ACK para ver se o segmento chegou, o SYN para estabelecer conexão, o FIN é para encerrar a conexão, RST é para reinicializar a conexão quando tiver falha de comunicação. O PSH seria para a gente poder forçar o envio dos dados para a camada superior, imediatamente superior, sem passar por buffer. E esse urgente, né, que acabou colocando na prática não é utilizado, porque você poderia colocar que aquele segmento seria urgente, precisaria de uma urgência na entrega, né? Então hoje já não se usa mais há um bom tempo esse cara. Além disso, né, a gente tem lá, por exemplo, os números de sequências, né, eles são meio que parte fundamental para a gente poder trabalhar essa transferência confiável de dados, né, do TCP. Então, o TCP enxerga os dados simplesmente como uma cadeia de bytes, não estruturada, porém ordenada. Ele sabe que tem a ordem. O que tem lá dentro, para ele não interessa muito não. Então, o número de sequência vai refletir essa visão, porque esses números são aplicados sobre uma cadeia de bytes que vai ser transmitido, e não sobre uma série de segmentos. Então, ele fala assim, ó, esses bytes, tantos bytes, é esse número de sequência. O próximo, outro número, e assim por diante. Então, esse número de sequência, para um segmento, é o número do primeiro byte do segmento. Suponha que uma cadeia de dados consista de um arquivo composto de 500 mil bytes. Tá? Então, e o MSS, que é aquele limite, é de 1000 bytes. E que foi atribuído o número 0 ao primeiro byte da cadeia de dados. Beleza. Aí vem, o TCP, nesse caso, vai construir o quê? Se eu tenho 1000 bytes, que é o limite, e eu tenho 500 mil bytes, ele vai construir 500 segmentos a partir da cadeia de dados. E aí vem o número da sequência. Então, o primeiro segmento recebeu 0. O segundo recebe 1000, o terceiro 2000 e assim por diante. O número de reconhecimento, então, o que ele vai fazer? Tenho que lembrar que o TCP é full duplex. Então, além disso, o que vai acontecer? O TCP também é sempre ponto a ponto. De um ponto transmite para o outro. Cada segmento que chega do hospedeiro B tem um número de sequência para os dados que estão indo de B para A também. Então, o número de reconhecimento que o hospedeiro A atribui no segmento é o número de sequência do próximo byte que ele estiver aguardando do B. Né? Como é que é isso? Para a gente ver melhor essa ideia de número de sequência e número de reconhecimento. Como que ele vai funcionar? O host A e host B. Ele vai lá e escreve literalmente a letra C. Ele digita a letra C. Então, essa letra C seria os dados que vão ser transmitidos. O número de sequência do A é 42 e o número de reconhecimento é 79. Isso é mandado para o B. O B vai lá e reconhece isso daqui e vai e coloca para a gente o seguinte. Ó, aqui, né, ele está mandando 79, né, e sequência 42. Como isso daqui tem 1 byte, então o que ele faz? Ele devolve aqui, ele falou, ó, mandei de volta uma letra C, né,
Número de reconhecimento 43 e sequência 79. Então, está vendo que aqui está batendo ali. Aí ele vem aqui, ele recebe e manda de volta um eco desse daqui, falando assim, ó, beleza, eu recebi, então a sequência 43 e recebimento aqui, o reconhecimento 80. Notem o seguinte, tá vendo esses números aqui, ó, 42, 43, por que está essa diferença de 1? Porque é 1 byte. Então, mandei 42, somei com 1, eu devolvo e falo assim, ó, eu recebi a 43 aqui. Por quê? A hora que chegar aqui no host A, ele está esperando por 43, porque ele sabe que ele mandou o número 42 na sequência e mais 1 byte, então ele está esperando 43. Do outro lado já está 79 e 80, então a sequência que o B mandou para o A foi 79. Como ele pegou e falou assim, olha, eu recebi essa sua letra C do eco, eu tenho que somar mais 1, que é 1 byte, e te devolvo falando de 80. Então, os dois conseguem saber se chegou certo, se está na sequência certa ali. É essa a ideia desse reconhecimento. Um outro desenho, para a gente ilustrar um pouco melhor esse ponto, seria o quê? Estabelecer a conexão, então está aqui, ó, número de sequência 0 e reconhecimento 0. Aí, o outro lado foi lá e devolveu falando assim, ó, sequência 0 e reconhecimento 1. Por quê? Eu somei 1 aqui para falar, olha, eu recebi o que você tinha. Chega desse lado, ele fala assim, opa, beleza, vou mandar aqui sequência 1, porque era 0, então sequência 1 e número de reconhecimento 1, porque ele tinha mandado sequência 0, então soma mais 1. Chegou desse lado, ele falou, opa, beleza, aí esse cara já vai começar a transmitir. Então ele fala assim, ó, sequência 1, reconhecimento 1, e estou mandando 100 bytes. Chegou desse lado, para o lado B informar para o A que ele recebeu, o que ele faz e recebeu certo, ele está devolvendo aqui, ó, falando assim, olha, eu estou te devolvendo informações, então eu estou mandando aqui, ó, 100, aqui é 1, então a CK de 1, tamanho de 100. Estou te mandando 200 bytes de tamanho, a sequência é 1 e o reconhecimento é 101. Opa, como assim 101? 100 bytes mais o número 1 de reconhecimento, então 101. Bateu aqui, ele já estava esperando por 101, porque ele tinha mandado 1 e 100 bytes, então ele guardou 101. Chega desse lado, ele fala assim, opa, ele me mandou 200, certo? Aqui o número da sequência é 101, porque agora eu peguei esse cara aqui de reconhecimento, 101. Reconhecimento, ele vai fazer o quê? Ele pega aqui quantidade de bytes mais o que ele já tinha de sequência, então virou 201 e mandou 50. Bate desse lado, ele devolve o quê? Ó, eu estou te mandando mais 1000 bytes de informação. Além disso, eu estou falando para você, ó, sequência 201. Que era aquilo que ele estava mandando de reconhecimento. Então, a sequência 201 e também ele veio aqui e mandou 151. Mas como assim? Mudou tudo? Não. Ó, eu tinha 101 mais 50 bytes, então eu reconheço a sua sequência 101 com 50 bytes. Então, eu reconheço 151. Então, é aí que ele vai fazer o reconhecimento ali e o lado A vai entender que ele recebeu aquelas informações certinhas lá. Então, esse número de reconhecimento de sequência, então a estação aqui está descrevendo que ele vai pegar e vai enviar o pedido de conexão, toda essa volta, a estação responde, enviando outra sequência, aquilo basicamente o que eu expliquei lá. Então, isso tudo acontece em todos os estabelecimentos de conexão. Essa troca de informação ali, que esse daqui seria o handshake. É aquele início onde eu mando um pedido, o outro devolve e assim por diante. Depois disso, começa realmente a troca. Então, foi aquilo que eu fui explicando lá, dos valores. Então, para quem acabou não vendo direitinho, está aqui no slide, não pegou direito, dá para você ler aqui no próprio slide.